tarde. Tudo bem? Bom, na última aula nós paramos na parte de função arcosseno, tá? Nós falamos de função arcosseno, que a gente viu que é a inversa da função seno, né? A arcosseno é a inversa da função seno. Só que para a gente poder inverter a função seno e determinar a função arcosseno, nós precisamos fazer o que nós chamamos de restrições, né? Nós restringimos o contradomínio da função seno à sua imagem, né? Se a gente toma a função seno de R em R, como a gente normalmente toma, ela não é uma função bijetora e, portanto, ela não assume inversa, né? Se nós tomarmos a função seno dessa maneira, ela é assim, né? Tá? Aqui 1, aqui menos 1, π sobre 2, π, 3π sobre 2, 2π, tá? Então, do jeito que ela está aí, ela não é uma função bijetora e, portanto, ela não admite inversa. Mas o que é que nós fizemos? Nós restringimos o domínio da função seno como sendo o intervalo de menos π sobre 2 a π sobre 2. Ou seja, pegamos como domínio da função seno apenas esse intervalo aqui, ó. Então, esse restante aqui, ó, do gráfico da função, não vai aparecer mais. Tudo bem? Vai aparecer só isso. E o contradomínio dela, nós restringimos ele à sua imagem. A imagem da função seno é o intervalo de menos 1 a 1. Então, o contradomínio da função seno nós restringimos ao intervalo de menos 1 a 1. Desse modo, olhando só para essa parte aqui, desse modo a função seno é bijetora. E se ela é bijetora, ela assume inversa. A inversa da função seno, que a gente pode denotar assim, ó, seno a menos 1 de x, lembra que esse menos 1 nós falamos que é a notação para a função inversa, tá? Então, a inversa da função seno, nós vamos definir como uma função arcosseno. Arcosseno de x. Ou melhor, vamos colocar assim, né? A função arcosseno de x é o que a gente define como a inversa da função seno. Tudo bem? Ok? Portanto, a função arcosseno, ela é definida. Bom, aí você olha, lembra que o domínio da função é o contradomínio da sua inversa, ou a imagem da sua inversa. E a imagem da sua função é o domínio da inversa dela. Tudo bem? Então, a imagem da função seno, após as restrições, é um intervalo de menos 1 a 1. Então, esse vai ser o domínio da função arcosseno. Então, o domínio da função arcosseno é um intervalo de menos 1 a 1. E o domínio da função seno passa a ser a imagem da função arcosseno. Então, aqui vai ser o intervalo fechado de menos π sobre 2 a π sobre 2. Tudo bem? E o gráfico da arcosseno? Como que deve ser o gráfico da arcosseno? Bom, lembra que se você tem o gráfico da função, de uma função, e você quer esboçar o gráfico da inversa dela, basta que você pegue o gráfico da tua função e espelhe ele em relação à reta y igual a x. Porque os gráficos de uma função e da sua inversa são espelhados em relação à bissetriz dos quadrantes ímpares, tá? Então, olha só. Deixa eu tentar colocar uma escala aqui assim. 1, 2, 3. Menos 1, menos 2, menos 3. 1, 2, 3, menos 1, menos 2, menos 3. Então, aqui tem 1, aqui tem 1, aqui tem menos 1, aqui tem menos 1, tá? E aí, a função seno, ela toca nesse ponto aqui de coordenadas π sobre 2 e 1. Π sobre 2 é metade de π, que é aproximadamente 3,14, então dá ali mais ou menos 1,5, tá?
mais ou menos 1,5, 1,57, alguma coisa. Então dá aqui, ó, π sobre 2. Bem aqui, π sobre 2. Bem aqui, menos π sobre 2. E bem aqui, menos π sobre 2. Tá? Então, o par ordenado é esse aqui, ó. Tá bom? E esse aqui, ó. Então, o gráfico da função seno, ele está fazendo isso aqui, ó. Esse é o gráfico da função seno. Tudo bem? Vou traçar aqui a reta y igual a x. Y igual a x é essa aqui, ó. Tá? E aí, como que vai ser o gráfico da função arcosseno? Vai ser o espelho desse gráfico. Deixa eu desenhar ele mais aqui assim, porque está quase que coincidindo, né? Depois eu vou mostrar no GeoGebra que vai ficar melhor. Tá? Então, o gráfico da função arcosseno, ele vai ser o espelho desse gráfico em relação a essa reta. Então, o gráfico da arcosseno vai ser assim, ó. Vai ser esse de rosa aqui, ó. Se eu colocar só ele no plano cartesiano, ele vai ficar assim, ó. Que ali está meio poluído, né? Mas se eu colocar só ele aqui, vai ficar assim. Ele vai passar no ponto 1 e π sobre 2, né? 1 e π sobre 2. E no ponto menos π sobre 2 e menos 1. Tá? Então, ele vai fazer isso aqui assim, mais ou menos. Ó. Ok? Esse aqui é o gráfico da função arcosseno. Ok, gente? Alguma dúvida? Tudo bem? No GeoGebra dá para ver melhor isso. Deixa eu abrir aqui, para vocês verem. Olha só, esse aqui é o gráfico da função seno. Deixa eu dar um zoom aqui. Esse aqui é o gráfico da função seno restringido, tudo bem? No intervalo de menos π sobre 2 a π sobre 2. Aqui, a identidade, tudo bem? A reta identidade. E aqui, o gráfico da função arcosseno refletido em relação à reta identidade, tá? Então, se eu apagar isso aqui, então esse é o gráfico da função arcosseno como a gente desenhou mais ou menos ali no quadro. Alguma dúvida, gente? Então, observa, mais uma vez, que qual é o domínio da função arcosseno? O domínio dela? Domínio da função arcosseno? Intervalo de... É só lembrar da imagem da função seno. A imagem da função seno é quem? Intervalo fechado de menos 1 a 1. Então, o domínio da função arcosseno é o intervalo fechado de menos 1 a 1. Tudo bem? Quem é o contradomínio da função arcosseno? Contradomínio vai ser o intervalo fechado de menos π sobre 2 a π sobre 2, porque o domínio da função seno restringido é o intervalo de menos π sobre 2 a π sobre 2. Tudo bem? Alguma dúvida? Não? E aí a gente pode fazer a mesma brincadeira para as outras funções, tá? Para as outras funções. As funções cosseno, e portanto a gente define o que é arcosseno, e a função tangente, e daí a gente define também o que é a função arcotangente, tá? Então, olha só, a função cosseno, em geral a gente define assim, né? De R em R. Como é que é o gráfico dela? Então, o gráfico dela é um negócio assim, ó. Tá? Esse aqui é mais ou menos o gráfico da função cosseno, tá? Da função cosseno. Ok? Aqui é 1, aqui é menos 1, aqui é π sobre 2, aqui é π,
3π sobre 2 e aqui 2π. Tudo bem? Olha para a função cosseno. Ela é bijetora? Não. Então, o que, é que a gente vai fazer? A gente vai restringir a função cosseno aonde? Aí, aqui tem várias maneiras da gente fazer essa escolha. Mas a maneira legal, que é comum, é essa aqui, ó. Vou esquecer isso. Vou olhar só para esse pedaço. Vou olhar só para esse pedaço. De 0 a π. Olhar para esse intervalo de 0 a π. Então, vou pegar a função cosseno. Eu vou definir ela, intervalo fechado, de 0 a π, como sendo domínio dela. E o contradomínio dela vai ser a imagem dela, de menos 1 a 1. Ok? Desse modo, ela é bijetora. Se ela é bijetora, ela admite inversa. E a inversa dela vai ser a função arco cosseno de x, que a gente vai definir como o cosseno a menos 1 de x, que é o inverso, a função inversa do cosseno, tá? Esse arco cosseno ele está definido da seguinte forma: o domínio dele vai ser o intervalo de menos 1 a 1, que é o contradomínio, a imagem da função cosseno, restringida. E a imagem dele vai ser o intervalo de 0 a π. De 0 a π. Ok? De novo, a gente está trocando, tá? Então, se a gente tentar fazer aqui, ó, a gente tentar, na verdade, esse 1 era para estar um pouco mais abaixo aqui, mas tudo bem. Se a gente tentar fazer aqui o gráfico da função arco cosseno, ele vai fazer um negócio aqui assim, ó. Ele vai fazer um negócio aqui assim, ó. Esse aqui vai ser o gráfico da função arco cosseno, tá? Vou colocar esse aqui pontilhado, para não confundir. Esse pontilhado é o gráfico da cosseno. Esse aqui é o reflexo desse gráfico em relação à reta y igual a x, tá? Então, esse aqui é o gráfico da função arco cosseno de x, tá bom? Ok? Que é esse gráfico aqui que aparece para vocês, tá? No slide, ou, deixa eu abrir aqui o GeoGebra, esse aqui, ó. Está aqui o cosseno restringido, ok? Está aqui a reta y igual a x, e está aqui o gráfico da função arco cosseno de x. Alguma dúvida, gente? Tudo bem até aí? Beleza. E de maneira análoga, a gente pode fazer para a função tangente, tá? Deixa eu fazer logo da tangente aqui no GeoGebra. O gráfico da tangente é esse aqui, ó. Como a gente viu na aula anterior. Esse é o gráfico da função tangente. Observa que essas curvas elas não tocam nas retas verticais π sobre 2, 3π sobre 2, 5π sobre 2, menos π sobre 2, menos 3π sobre 2 e assim por diante, porque nesses pontos o cosseno é nulo. E como a tangente é seno por cosseno, se o cosseno for nulo, nós não temos tangente. Não está definida essa divisão aí por zero. Tranquilo? Bom, olha para esse gráfico e mais uma vez eu faço a pergunta. Esse gráfico representa gráfico de função bijetora? Não. Tá? Traço uma reta vertical, qualquer reta vertical aqui vai tocar em infinitos pontos, na verdade. Tudo bem? Vertical não, desculpa, horizontal. Tá? Vai tocar em infinitos pontos. Se não é gráfico de função bijetora, mas nós podemos fazer uma restrição no domínio e no contradomínio dela. Na verdade, o contradomínio dela, a imagem dela são todos os reais. Então, essa função ela é sobrejetora. Tudo bem? Só que ela não é injetora. Como é que eu vou fazer ela para se tornar injetora? Eu vou restringir o domínio dela. E eu vou restringir o domínio dela a um intervalo aberto, cuidado, intervalo aberto, de menos π sobre 2 a π sobre 2. Tá? Por que não pode ser fechado, professor? Porque não existe tangente de π sobre 2, nem menos π sobre 2. Porque nesses pontos o cosseno é nulo. Tá? Então, eu vou pegar esse intervalo aberto. Esse gráfico é o gráfico da função tangente, feito a restrição no seu domínio. Tá?
esse gráfico representa o gráfico agora de uma função bijetora e, portanto, ele admite inversa. Tá? Então, você basta refletir esse gráfico em relação à reta y igual a x, e esse aqui vai ser o gráfico da função arco tangente de x, tá? Esse de vermelho. Tudo bem? Alguma dúvida? É a função inversa do seno, feita as restrições no seno. Mas não é a inversa no sentido de 1 sobre seno. Não, aqui não vamos confundir, como eu falei na última aula, isso aqui, ó, seno a menos 1 de x, isso aqui não é 1 sobre o seno de x. Que você poderia dizer, professor, então o arcosseno, que é o inverso do seno, é 1 sobre seno. O que é 1 sobre seno? Que função é 1 sobre seno? Cossecante, sim ou não? Cossecante. Aí você poderia dizer, então o arcosseno, na verdade, por que deram esse nome? Eu não gosto desse nome, eu quero chamar de cossecante. Não, não é isso. Tudo bem? Seno a menos 1 não é 1 sobre seno. Representa apenas a inversa da função seno. Tá? Isso aqui não existe. Tudo bem? A mesma coisa para a cotangente. Você poderia pensar, então a tangente a menos 1 é a cotangente. É a cotangente. Não, isso aqui não é verdade. Porque cotangente é 1 sobre tangente. Não é verdade. Cossecante é 1 sobre seno. Só que 1 sobre seno, essa notação aqui não representa 1 sobre seno. É isso que eu quero que vocês entendam, tá? Essa notação, isso aqui é apenas uma notação para indicar a função inversa da função seno. Apenas isso, tudo bem? Ela não representa o inverso no sentido de divisão, tudo bem? É o inverso no sentido de inversão de funções mesmo. Ok? Tudo bem, gente? Mais alguma dúvida? Pode falar. Tu queres... Sim. Não entendi. Sabe que eu nunca parei para pensar nisso? Não, ele está perguntando se, já que a tangente é seno por cosseno, né? E tangente a menos 1 na verdade, é o arco tangente, né? E arco seno e arco cosseno. Então, ele está dizendo que talvez a arco tangente pode ser quociente entre o arco seno e o arco cosseno, tá? Eu acho que sim, mas não tenho certeza. Eu vou verificar isso e posso responder depois, tá bom? Mas bom questionamento esse. Deixa eu só ver aqui um negócio aqui, rapidinho. Olha, graficamente parece não ser verdade, olha. Eu coloquei aqui, olha, o gráfico, as funções arco seno dividido por arco... Não, na verdade, arco cosseno... É o contrário, né, que você falou. Não, arco seno dividido por arco cosseno mesmo. E o gráfico é esse aqui, ó. Então, não deve ser verdade isso, tá? Mas eu vou confirmar isso, tá? E respondo na próxima aula, porque gostei do questionamento. Não tinha parado para pensar nisso. Obrigado. Tá bom? Vamos continuar? Tá? Então, arco tangente, está aqui o gráfico dela, tá? Bom, vamos fazer alguns exercícios sobre isso, tá? Como é que a gente calcularia, então, o arco seno de raiz de 2 sobre 2? Arco seno de raiz de 2 sobre 2. Porque o que interessa de todo esse troço aí que a gente falou é saber calcular coisas desse tipo, tá? Então,
Se eu pedir para vocês calcularem o arco seno de raiz de 2 sobre 2, como que você vai fazer? Bom, gente, o arco seno, especificamente o arco seno, ele não é o inverso do seno? Então você pode pensar assim, olha, presta atenção. Você pode ler isso aqui da seguinte maneira: qual é o arco cujo seno é raiz de 2 sobre 2? Arcosseno de raiz de 2 sobre 2 é você procurar qual é o arco cujo seno é raiz de 2 sobre 2. Só que você não vai procurar um arco qualquer. Você vai procurar um arco nesse intervalo. Nesse intervalo é que você vai procurar qual é esse arco. Falando dessa maneira, eu acho que pelo menos quase todos sabem qual é o arco naquele intervalo cujo seno é raiz de 2 sobre 2. Qual é o arco? Qual é o ângulo? Vamos falar, ao invés de arco, vamos falar de ângulo, em graus. Qual é o ângulo em graus cujo seno é raiz de 2 sobre 2? 45. Por que vocês não respondem π sobre 4? Ah, professor, porque eu não gosto de radiano, só gosto de grau. Não. Tem que gostar de radiano. E se não gostar, pensa em grau, mas responde em radiano. Transforma logo na cabeça ele para radiano. Tudo bem? Então, vou repetir a pergunta. Qual é o arco cujo seno é raiz de 2 sobre 2? Π sobre 4. Tudo bem? Porque o seno de π sobre 4 é raiz de 2 sobre 2. Então, a resposta disso aqui é simplesmente π sobre 4. Você só tem que verificar, quando você pensar nisso, você só tem que verificar se esse arco está nesse intervalo, porque se ele não estiver, aí a resposta está incorreta. Porque, na verdade, tem dois arcos cujo seno é raiz de 2 sobre 2, sim ou não? Não tem dois arcos? Olha só, vou trabalhar em graus, já que vocês gostam em graus. 45 graus, está bem aqui. O seno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2. Tudo bem? Qual é o outro ângulo, o outro arco, em graus mesmo, cujo seno é raiz de 2 sobre 2? 135. Como é que você faz? Você procura aqui no segundo quadrante esse arco aqui, ó. Esse camarada daqui para cá. Tudo bem? Olha só. Esse ângulo não é igual a esse? Esse aqui não é igual a esse? Aqui é 45. Uma volta completa é quanto? Desculpa, meia volta é quanto? 180. 180 menos esse pedaço aqui é quanto? 135. Então, o seno de 135, que você vai medir aqui, ó, o seno de 135 é raiz de 2 sobre 2 também. Professor, mas por que, então, a resposta para esse problema não pode ser 135? Porque 135 não pertence a este intervalo. Esse intervalo vai de menos π sobre 2 a π sobre 2. Em graus, significa que ele vai de menos 90 a 90. Então, ele vai daqui até aqui, ó. Tudo bem? Esse ângulo está naquele intervalo? Então, ele não pode ser a resposta para o problema. Ficou claro, gente? Alguma dúvida nisso? Eu quero descobrir qual é o arco cujo seno é raiz de 2 sobre 2. Só que o arco que eu vou obter precisa estar inserido naquelas restrições lá da função arco-seno. Não, esse não está, então ele não é a resposta. A resposta é 45. Porque 45, que na verdade não é 45, é π sobre 4. Porque π sobre 4 pertence a esse intervalo. Tudo bem? Está claro, gente? Alguma dúvida? Belezinha. Deixo as outras para vocês, tá? A mesma ideia, porque a gente tem que avançar, que hoje a gente tem que falar de dois conteúdos muito importantes, na verdade 3. Temos que falar de exponenciais, logaritmos e hiperbólicas, tá bom? Mas deixo essas duas, se quiserem anotar, mostra aqui o slide. Determine o arco cosseno do seno de π.
Desculpa, arco cosseno do seno de π. Então, primeiro você encontra o seno de π, substitui aqui, e depois encontra o arco cosseno. Tudo bem? E aqui, o arco tangente da tangente de π sobre 3. Essa daqui não precisa fazer conta nenhuma. Eu quero nem vou deixar para dever de casa. Qual é a resposta dessa aqui? Qual é o arco tangente da tangente de π sobre 3? O arco tangente é o inverso da tangente. Sim ou não? Vou repetir novamente a pergunta. Qual o arco tangente da tangente de π sobre 3? Π sobre 3, gente. Π sobre 3. Você pega uma função e compõe ela com a sua inversa, você volta para o x. Lembra disso que a gente falou? Se você pegar a f e a f a menos 1, e se você compor a f com a f a menos 1 de x, isso aqui dá x. Então, se eu estou querendo descobrir quem e vice-versa, tá? Se eu pego a inversa e componho com a função, isso aqui também dá x. Tá? Então, se eu quero calcular o arco tangente da tangente de π sobre 3, então a resposta disso aqui só pode dar π sobre 3. Alguma dúvida? Tudo bem? Tá. Então, vamos lá, gente. Vamos avançar. Vamos falar hoje um pouquinho mais sobre algumas funções, tá? E hoje são funções muito legais. Eu gosto bastante, que são as funções exponenciais e logarítmicas e também as funções hiperbólicas, mas em especial as funções exponenciais e logarítmicas, tá? Que vocês devem ter estudado lá no primeiro ano do ensino médio, devem ter revisado um pouquinho sobre elas lá no terceiro ano para fazer a prova do Enem, né? E por isso estão aqui, porque arrebentaram nessa prova com certeza, né? Então, olha só, o que é uma função exponencial? O que é uma função exponencial? Né? Vamos começar por ela. Uma função exponencial é uma função que é definida dessa maneira. Olha, considere um número a maior que 0, tá? E diferente de 1. Tudo bem? A função f de R em R, estou definindo a função de R em R, domínio real, contra domínio real também, tá? Ela é dada por essa expressão, f de x igual a elevado a x. Tá? F de x igual a elevado a x, essa é o que nós chamamos de função exponencial. Tudo bem? Então, os valores do domínio dela, que são todos os reais, a gente coloca no expoente dessa potência. Tudo bem? E para a gente trabalhar a função exponencial, nós precisamos ter bem alicerçado na nossa cabeça as propriedades da potência, que vocês também viram lá no ensino fundamental e médio, tá? Lembra das propriedades da potência? Multiplicação de potência de mesma base, divisão de potência de mesma base, potência de potência, raiz de potência. Lembra de tudo isso? Tá? Eu acho que lembro, mas, por via das dúvidas, eu trouxe aqui alguns conceitos sobre algumas propriedades e algum significado sobre essa potência. Né? O que deve significar essa potência a elevado a x? A primeira dúvida que pode aparecer para vocês é por que esse camarada aqui tem que ser positivo. Por que ele não pode ser negativo? Por exemplo, por que o a não pode ser menos 2? Hã? Existe. Existe, mas não tem o quê? Não, mas o x é qualquer real. O x é qualquer real, tudo bem? Mas imagina o seguinte, ó, imagina que o a é menos 2. Como o x pode ser qualquer real, o x pode ser meio. Sim ou não? O que é menos 2 elevado a meio? Não é raiz de menos 2? E quanto que dá nos reais raiz de menos 2?
Não dá, não está definido. Então, por isso, esse camarada tem que ser positivo, para a gente não ter esse tipo de problema. Tudo bem até aí? E ele não vai ser 1, porque se ele for 1, vai dar 1. Isso aqui não tem graça a brincadeira. A gente quer que a brincadeira tenha graça. Tudo bem até aí? Tá? Beleza. Tá, então, mas o que deve significar, de fato, essa potência A elevada a x, tomando A maior que 0 e diferente de 1, e o x variando nos reais? Vamos ver o significado para alguns valores de x, tá? Se o x for igual a 0, então A elevado a 0 é igual a 1. Aqui a gente deve lembrar, tudo bem? Se o x for um inteiro positivo, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante, então esse A elevado a x, que na verdade é A elevado a n, né? Estou chamando x de n, inteiro positivo, então ele nada mais é que o produto de n fatores do número A. Então, se eu tenho aqui A elevado a 10, então eu multiplico o A por ele mesmo 10 vezes. Esse é o significado dessa potência. Tudo bem? Bom, se o x for negativo, for um inteiro negativo, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, então a gente pode dizer que A elevado a menos n é 1 sobre A elevado a n, porque quando eu tenho esse expoente negativo, eu posso inverter essa basezinha aqui. Vocês lembram disso? Tudo bem? Tá. Então, já sabemos o significado quando A é 0, quando A é um inteiro positivo, quando A é um inteiro negativo. O A não, desculpa, deixa eu voltar ao que eu falei. Já sabemos o significado da potência A elevado a x quando x é 0, quando x é um inteiro positivo e quando x é um inteiro negativo. Ok? Tá. E se o x for um número racional? Se o x for um número racional, aí nós temos a seguinte questão. Se x for igual a p sobre q, com p e q inteiros e q maior que 0, então esse a elevado a x, que eu vou reescrever como a elevado a p sobre q, eu posso usar uma daquelas propriedades. Esse denominador ele vem para o índice da raiz. Tudo bem? Então fica a raiz de índice q de a elevado a p, que eu posso reescrever dessa maneira. Tudo bem? Então, para x igual a 0, para x inteiro positivo, para x inteiro negativo e para x racional, essa potência está bem definida. Então faz todo sentido calcular essa potência nessas condições. Pode deixar o slide aí para a gente, por favor. Tudo bem? Então faz todo sentido calcular essa potência sob essas condições. Só que falta uma etapa ainda para a gente analisar todos os reais. Observa que eu estou fazendo o x variar nos reais. Eu peguei o x0, x inteiro positivo, x inteiro negativo, x racional. Quem é que está faltando? O x ser o quê? Irracional, certo? Irracional. Então, mas o que deve significar? Por exemplo, raiz de 2 a gente sabe que é um número irracional, certo? Ele não pode ser escrito na forma de fração. O que deve significar, por exemplo, 2 elevado à raiz de 2? Vocês já pararam para se perguntar isso? Porque 2 elevado a 3, tudo bem, a gente sabe calcular. 2 elevado a meio, a gente sabe calcular. Mas 2 elevado à raiz de 2, vocês já fizeram essa pergunta? Acho que não, né? O que significa essa potência? Tá? E para a gente responder isso, a gente vai pensar da seguinte forma. Tá? Raiz de 2 é um número irracional que pode ser escrito dessa maneira aqui, tá? Ele tem infinitas casas decimais, mas aqui eu coloquei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 casas decimais dele. Tudo bem? O que eu vou fazer agora vai ser uma série de aproximações para esse número. Eu não sei quanto que vale 2 elevado à raiz de 2. Eu não sei quanto vale. Mas eu vou calcular aproximações para ele. Tudo bem? Da seguinte forma, olha só. Você concorda que, como raiz de 2 é isso, então eu posso dizer que raiz de 2 está entre 1,4 e 1,5. Você concorda? Tudo bem, né? Então, se isso é verdade, eu posso dizer então que 2 elevado a 1,4 é menor que 2 elevado à raiz de 2, que é menor que 2 elevado a 1,5. Concorda com isso? Tudo bem? Agora responde para mim, 1,4 é uma fração isso aqui. 1,4 eu posso escrever como 14 sobre 10. 1,5 eu posso escrever como 15 sobre 10.
Então, 2 elevado a 14 sobre 10 e 2 elevado a 15 sobre 10, eu posso calcular dessa maneira aqui, ó. Sim ou não? Posso calcular. Eu sei calcular isso aqui. Quando você calcular isso aqui, vai dar esses valores aqui, ó. Então, a gente pode dizer que 2 elevado à raiz de 2 é um número que está compreendido entre esses dois valores. Só que a gente pode melhorar essas aproximações. Eu disse que raiz de 2 está entre 1,4 e 1,5, mas eu posso dizer que raiz de 2 está entre 1,41 e 1,42. Posso ou não posso? Compara isso com o valor da raiz de 2. Posso ou não posso? Não é verdade isso? Então, eu posso dizer que 2 elevado à raiz de 2 é maior que 2 elevado a 1,41, que é menor que 2 elevado a 1,42. Essas potências têm expoentes racionais, então a gente sabe calcular, que vai dar isso. E aí a gente faz essa brincadeira, a gente vai melhorando cada vez mais essas aproximações, e para a gente definir, não de maneira tão precisa no momento, porque a gente não sabe ainda, não conhece ainda o processo de limite. O que eu estou fazendo aqui já é introduzindo uma ideia de limite, como vocês vão ver mais à frente, tá? Mas a gente vai definir o seguinte, a gente vai definir que esse número 2 elevado à raiz de 2, ele é o maior de todos esses números, 2 elevado a 1,4, 2 elevado a 1,41, 2 elevado a 1,414 e assim por diante, e é o menor que todos esses outros números aqui. Então, eu não sei te dizer precisamente qual é o valor desse 2 elevado à raiz de 2, mas eu consigo aproximar ele. E esse processo que a gente está falando, que a gente está fazendo, é um processo que, na próxima aula, vocês vão começar a conhecer, tá? Que é o processo de limite de funções, ok? Mas eu achava importante vocês perceberem isso, que o significado dessa potência a elevado a x, para x sendo qualquer valor real, tá bom? Qualquer valor real. Alguma dúvida, gente, até aí? Tá tudo bem? Tá tudo tranquilo? Beleza, vamos lá. Propriedades. Propriedades da potência que vocês devem lembrar. Produto de potência de mesma base, você conserva a base, somos expoentes, certo? Divisão, conserva a base, subtrai os expoentes. Potência, de potência, conserva a base, multiplica os expoentes. Tá? Quando o expoente é negativo, você pode inverter a base. Quando o expoente é racional, nós já vimos que você pode escrever dessa maneira, como uma raiz. Tá? E essa propriedade aqui é aquela propriedade que a gente usa para resolver inequações exponenciais, né? Se a base for maior que 1, e se o x for menor que y, então a elevado a x é menor que a elevado a y. E se a base for menor, que estiver entre 0 e 1, aí inverte a desigualdade, tá? Então, se o x for menor que y, então a elevado a x é maior, agora inverte o sinal, que a elevado a y. Tudo bem? Tá? Então, essas propriedades básicas aqui da potência vocês devem lembrar, tá? Vocês devem ter visto tudo isso aqui lá no primeiro ano. Gráfico da função exponencial. Esse aí é o gráfico da função exponencial com base maior que 1, tá? Essa função, apesar da gente ainda não ter definido de fato o que é função crescente ou função decrescente, mas vocês devem ter uma noção que uma função crescente é aquela função que cresce, né? Então, você toma pontos do domínio, nesse sentido, né? Toma pontos do domínio, se eu tomar um... Deixa eu desenhar que fica melhor. Ficar gesticulando com a mão. Se eu tomar 2 pontos do domínio da função, um x1 e um x2, se a função for crescente, então a imagem desse, f de x1, menor que a imagem desse, tá? Tá? Eu não vou ainda entrar no mérito de funções não crescente e não decrescente, tá? Que isso aí a gente vai falar sobre isso mais à frente, tá? Por enquanto vamos ficar só nas crescente e decrescente, tá? Então, daqui para cá, essa função está crescendo. E decrescente se a imagem desse for menor que a imagem desse. Então,
Se ele estivesse aqui assim, ó, sei lá, a curva faz algo assim, então aqui ela decresce e aqui ela cresce. Tudo bem? Ok? Lembrando que isso aqui não é uma função só, estou esboçando duas funções, tá? Só para... Ah, professor, isso aqui não é gráfico de função. Não é isso que eu estou falando, tudo bem? Então, a função exponencial com base maior que 1, estritamente maior que 1, ela é uma função crescente. Belezinha? Alguma dúvida? A função exponencial com base entre 0 e 1, ela é uma função decrescente. Tudo bem? Alguma dúvida? Vocês lembram disso, gente? Vocês lembram disso? Quem não lembra disso, levanta a mão. E não faz vergonha não lembrar disso, gente, não tem problema. Tá, então a dica que eu dou para vocês, vão com a monitoria. Vão com a monitoria, tá? Para sanar logo essas dúvidas. Revejam a aula, tá? Vocês revejam a aula. Vocês já pegaram as notas de aula? Quem já pegou as notas de aula lá no Moodle para estudar? Gente, o ideal é que olha, pouquíssima gente. Pouquíssima gente. Lá no Moodle já tem as notas de todas as aulas do curso. Todas. Então, o que você vai fazer quando você chegar na sua casa? Você vai baixar aquele troço todinho, todas as notas. E quando for para a aula de segunda-feira, antes da aula, você vai ler a nota de aula. Você vem para cá, para a aula, já tendo uma mínima noção do que a gente vai falar. E se você não entendeu alguma coisa na nota, eu tiro a dúvida de vocês aqui na aula. É assim que a gente tem que fazer, gente. Tudo bem? Então, você entra lá no Moodle, tem uma opção lá numa coluna lá da esquerda, notas de aula, você clica lá, vai aparecer as notas de todas as aulas. Baixem essas notas, porque todas as aulas que a gente ministra aqui são mais ou menos baseadas nas notas, tá? A gente muda uma ou outra coisa. Façam isso, tá? Então, voltando para cá, gráfico da função exponencial crescente, tá? É esse. Gráfico da função exponencial decrescente é esse. Tem que ter muita atenção para a base. Crescente quando a base é maior que 1, decrescente quando a base está entre 0 e 1. Belezinha? Tudo bem? Essa aqui é uma pergunta que a gente vai responder, um questionamento que a gente vai responder mais à frente, tá? Na verdade, entender mais à frente, tá? Mas a pergunta é a seguinte: qual é o valor da base para que a função exponencial a elevado a x possua reta tangente com inclinação igual a 1 num ponto 0 e 1? Tá? Então, o que eu estou querendo saber é o seguinte, ó. O que eu estou querendo saber é o seguinte, ó. Imagina aqui o gráfico da função exponencial, f de x igual a elevado a x, tá? Tá? Tá aqui o gráfico. Aqui está o ponto 0 e 1. E eu quero saber qual que deve ser o valor da base A para que a reta tangente ao gráfico dessa função, deixa eu desenhar de azul, a reta tangente ao gráfico dessa função, no ponto 0 e 1, satisfaça aquela condição. Tudo bem? Então é isso que eu quero saber. Qual é o valor da base A para que a reta tangente ao gráfico da função exponencial no ponto 0 e 1 tenha inclinação igual a 1? Tá? Eu já vou responder. A base tem que ser a base E. Vocês conhecem lembram daquele número E? Que é o número irracional, a base dos logaritmos neperianos, tá? Dos logaritmos naturais. Lembra dele? Tá? Ele é aproximadamente 2,718. Então, a única base que satisfaz essa propriedade é a base E, tá? E a gente vai entender mais à frente o porquê disso, tá? O porquê disso, a gente vai entender. Ah, mas é só uma curiosidade que quis trazer para vocês, tá? Bom, gente, então se você
lembrou um pouquinho ou conheceu um pouquinho sobre funções exponenciais, agora nós já estamos prontos para a gente poder falar de funções logarítmicas. Porque a função exponencial, a função logarítmica, ela vai ser definida, tem algumas maneiras da gente definir ela, tá? Mas aqui eu vou tratar a definição da logarítmica como a inversa da exponencial, tá? Ela é a inversa da exponencial. Só que eu digo que tem algumas maneiras da gente definir logaritmos, porque eu posso trabalhar logaritmos como uma área também, abaixo do ramo de uma hipérbole, mas eu não vou entrar nesse mérito agora, vou deixar mais para frente para falar sobre isso, tá? Então, vamos falar sobre função logarítmica. A primeira pergunta que eu faço para vocês é a seguinte, gente, olha só. Aqui, vamos voltar aqui. A função exponencial nós a definimos dessa maneira. Tudo bem? Ok? E o gráfico dela, vou pegar o gráfico da função crescente aqui apenas. É esse aqui, ó. Tá? Isso aqui é o gráfico da função y igual a a elevado a x. De base, a maior que 1. Basta esse. O outro caso é análogo. Preste atenção na pergunta. Primeira coisa. Essa curva toca no eixo das abscissas, sim ou não? Ela não toca no eixo das abscissas. Tudo bem? Porque se ela tocasse no eixo das abscissas, eu tinha que encontrar o valor de x que zerasse essa potência. Essa potência pode dar zero? Não. Então, essa função não tem raiz. Não toca o eixo das abscissas. Ok. Pergunta. Essa função, ela é bijetora? Sim ou não? Vamos por parte. Ela é injetora? Sim. Ela é sobrejetora? Não. Qual é o contradomínio dela? Como qualquer outro contradomínio de função real que a gente está definido, são os reais. São os reais, está aqui, ó. Mas qual é a imagem dela? Os reais estritamente positivos, vamos falar assim. Porque o zero não pode entrar, porque ela não toca no eixo das abscissas. Perfeito? Então, os reais positivos e não nulos. Tá? Então, ela não é sobrejetora, portanto, ela não é bijetora. Mas, se nós definirmos a função exponencial como sendo domínio real e contradomínio igual à imagem dela, ou seja, os reais positivos e não nulos, tá? Esse asterisco significa que nós estamos retirando zero. Tá? Então, se nós definirmos a função f de x igual a a elevado a x dessa maneira, aí aqui ela passa a ser uma bijeção. Tudo bem? E se ela é bijeção, se ela é bijetora, ela admite inversa. E a inversa dela é o que a gente chama de função logarítmica de base A. Eu coloquei para cá, né? Vamos colocar para cá agora. Função logarítmica. Tá? A função logarítmica, que a gente vai, por hora, chamar de f a menos 1, né? Porque é a inversa da f, tá bom? Ela vai ser definida como: quem é o domínio da função logarítmica? Não olha para mim, olha para o quadro. Quem é o domínio da função logarítmica? Os reais positivos e não nulos. Por quê? Porque o domínio da inversa é a imagem da função original. Tá? Então, o domínio dela são os reais positivos e não nulos. E quem é a imagem dele? Os reais. E aí a gente vai definir a f a menos 1 de x como sendo o log de x na base A. Tudo bem? Essa é a definição da função logarítmica de base A. Tá? Simplesmente isso. Por hora, ela é simplesmente a inversa da função exponencial. Tá? Só que, lembra que a gente falou sobre algumas propriedades da função
e da função inversa, a gente falou essa propriedade aqui, ó, pela definição da função inversa mesmo. Mostra aqui para a gente. Essa daqui, ó. Lembra disso? Se f a menos 1 de x é igual a y, se somente f a menos 1 de x é igual a y, se somente se f de y é igual a x. Lembra que a gente falou sobre isso? Sim, né? Da definição de função, de funções inversas, né? O que isso significa? Que se a função ela pega x e leva em y, a inversa pega y e leva em x. O que essa afirmação está falando é isso que eu estou, de maneira mais lúdica, explicando para vocês, tá? Então, se é uma função pega x e leva em y, então a inversa dela pega y e leva em x. Tudo bem? Então, volta lá. Então, f a menos 1 de x, se f a menos 1 de x é igual a y, se somente se f de y é igual a x. Isso aqui, reescrevendo usando a notação de logaritmo e de exponencial, é exatamente isso. Olha só, y igual a f a menos 1 de x. Quem é f a menos 1 de x? Log de x na base a, como a gente definiu. Se somente se x é igual a f de y. Só que f de y é quem? É a a elevado a x. Sim ou não? Só que eu vou colocar o y no lugar do x. Então fica a elevado a y. Tá? Então nós temos essa definição. Tá? Então se y é igual ao log de x na base a, se somente se x for igual a a elevado a y. Essa daqui é uma parte da definição, tá? Uma consequência da definição. E com ela a gente consegue resolver logaritmos através de exponenciais. Tudo bem? Isso aqui, gente, está dizendo o seguinte para a gente. Presta bem atenção no que significa logaritmo. O logaritmo nada mais é, logaritmo, se y é igual ao log de x na base a, isso nada mais é que o expoente que eu devo elevar à base para obter x. Presta atenção, vou repetir. Se y é igual ao log de x na base a, isso nada mais é que o expoente que eu devo elevar à base a para obter o valor de x. Por exemplo, quanto que deve valer o log de 4 na base 2? Como é que você vai pensar? Você vai pensar do jeito que eu falei para ti. Tá? Eu não sei quanto é o log de 4 na base 2. Mas o que é o log de 4 na base 2? É o expoente que eu devo elevar à base 2 para obter o 4. Qual é o expoente que eu devo elevar à base 2 para obter o 4? 2. Então, esse log aqui é 2. Pronto. Acabou. É difícil isso, gente? Não é difícil. Tá? Não é difícil. E por que tu não aprendeu isso lá no ensino médio? Tá? Porque o professor explicou desse jeito. Só que tu ficar lá no celular, conversando. Né? Eu lembro. Tô brincando. Tá? Então, outra. Log. De 3 na base 9. Bora ver se vocês entenderam. Qual é o log de 3 na base 9? Fala lá para mim. 2, sim ou não? Não. Por quê? Porque não é 2. E não tem problema errar agora, tá, gente? A gente está aqui para isso mesmo. Como que ele deve ter pensado, e muitos devem ter pensado, qual é o número que eu devo levar o 3 para obter o 9? Não foi assim? Mas não é isso que eu falei. Você tem que pensar qual é o número que eu devo elevar à base para obter o x, que nesse caso aqui é 3. 1 sobre 2. Muito bem. Meio. Se eu pego 9 e elevo a meio, 9 elevado a meio, nada mais é que a raiz quadrada de 9. E raiz quadrada de 9 é 3. Tudo bem? Então, log de 3 na base 9 é meio. Alguma dúvida? Não? Então, pronto. Então, você já sabe logaritmo, tá? Só isso. E mais algumas coisinhas. E a gente vai ver agora.
Então, por exemplo, log de 0,001 na base 10 é menos 3. Por quê? Porque 10 elevado a menos 3 é 0,001. Que é isso que a gente estava falando, tá? E as propriedades do cancelamento de funções inversas, lembra disso aqui que eu falei agorinha? Tá? Se eu faço a composição da inversa com a função original, eu obtenho a identidade. Tanto faz f a menos 1 da f, como a f da f a menos 1. Tá? Tanto faz compor pela direita ou pela esquerda, isso aqui sempre vai dar identidade. Então, através dessas propriedades, olha só o que a gente pode obter. Nós podemos obter essas duas propriedades aí, ó. Nós podemos obter essas duas propriedadezinhas aí. Vê se vocês conseguem relacionar isso com isso. Mostra lá, por favor. Vê se vocês conseguem relacionar isso com isso. Conseguiu? A f de x é a elevado a x. A f a menos 1 de x é log de x na base a. Essas são as duas propriedades de composição de funções com as suas inversas. Então, olha só. Vamos pegar a f da f a menos 1 de x. O que é f da f a menos 1? É eu pegar a f a menos 1, que é essa, e colocar na f, ou seja, no lugar de x. Tudo bem? Então, vai ficar assim, ó. A elevado a f a menos 1. A f menos 1 é isso. Log de x na base a. Isso aqui vai ser igual a x. É como se essa base com essa se cancelasse. É como, entre aspas. Sobra só o x. Tudo bem? E a outra, f a menos 1 da f. Então, vou pegar a f, que é essa, e vou jogar nessa. Então, isso aqui vai ficar assim, ó. Log na base a, no lugar do x eu vou colocar essa, de a elevado a x, isso aqui é igual a x. Tudo bem? Lembra que lá no ensino médio o professor falava assim para você, esse expoente aqui ele vem para frente do logaritmo, não é isso? Por conta disso. Tudo bem? Alguma dúvida? Aí o professor falava assim, você pode cancelar essa base com essa base, fica esse x. Por conta disso também. Ok? Belezinha? Tá bom? Alguma dúvida? Tudo certo, né? E nós temos outras propriedades, tá? Outras propriedades. Função exponencial. A função logarítmica, ela meio que desfaz, ela desfaz o que a função exponencial faz. Até porque ela é inversa da exponencial. Tudo bem? Então, a exponencial, ela transforma somas em produtos. Né? Porque a elevado a x mais y é igual a elevado a x vezes a elevado a y. Então, a logarítmica, ela desfaz isso. Então, ela transforma produtos em soma. Log de x vezes y na base a é o log de x na base a mais o log de y na base a. Lembra dessas propriedades? Vocês viram lá também, tá? Do quociente e a potência de potência, tá? Log de x sobre y na base de a é log de x na base a menos o log de y na base a. E aqui, usando essa mesma ideia aqui que a gente acabou de usar, esse y é como se ele descesse para cá, né, para frente do logaritmo, tá? Então fica, y vezes o log de x na base a. Então essas são as três principais. Tem outras, tem mudança de base, tem um monte de propriedade que a gente pode fazer, mas essas aí são as suficientes, tá? Com elas a gente resolve os problemas. Alguma dúvida, pessoal? Alguma dúvida? Não, vou passar. Se tiver dúvida, fala. Gráfico. Esse é o gráfico da função logarítmica. Tudo bem? Esse é o gráfico da função logarítmica, cuja base é maior que 1. Então, essa logarítmica é uma função o quê? Crescente ou decrescente? Crescente. Tudo bem?
E quando a base está entre 0 e 1, a logarítmica é decrescente. Olha só. Aqui a função exponencial y igual a 2 elevado a x. Ok? Vou mostrar aqui, cadê a reta y igual a x? Cadê y igual a x? Está aqui. Mas enfim, como é que vai ser o gráfico da função log de x na base 2? A função log de x na base 2 é a função inversa da função 2 elevado a x. Tudo bem? As bases têm que ser iguais. Como que vai ser? Vai ser assim, ó. Lá aparece quando a gente aciona, tá? Vai ser assim, ó. Observa que esse gráfico de verde é o espelho do gráfico vermelho em relação à reta y igual a x, que é essa pontilhada aqui. Ok? E se o b fosse meio? Ó. Ou seja, meio elevado a x. Meio está entre 0 e 1, então a exponencial é decrescente. E a inversa dela? A log de x na base meio. Aí vai ser assim, ó. Observa que ela também é o espelho da outra em relação ao eixo, a reta y igual a x. Ok? Alguma dúvida? Não. Nesse caso aqui, por exemplo, no caso de b igual a 2, eles não se cruzam. Tá? Para ser inversa, o gráfico de graficamente falando, para ser inverso, o gráfico de uma tem que ser o espelho do gráfico da outra em relação a essa reta. A reta y igual a x. Tudo bem? Beleza, gente? Mais alguma dúvida? Essa aqui não encosta. Não, é porque está muito grossa aí, né? Essa linha. Mas se eu der um zoom aqui, deixa eu ver aqui. Se eu der um zoom aqui, ó. Peraí, aqui tem a opção a lupa, tá? Ó. Ó, tem uma folga aí. E sempre vai aparecer essa folga. Ah, professor, aqui está tocando. Então bora dar o zoom. Olha. Tudo bem? Ela nunca vai encostar, tá bom? No eixo das abscissas. A exponencial nunca vai encostar no eixo das abscissas. Agora como é que volta aqui para o... Tem uma opção que volta tudo logo. Agora, você poderia também se perguntar, professor, e a logarítmica encosta no eixo das ordenadas? Não. Não encosta no eixo das ordenadas. No eixo das abscissas encosta, mas no eixo das ordenadas não encosta. Tudo bem? Alguma dúvida? Esse número E, que é esse número especial, tá? Esse número E, que é aquele número de Euler, tá? Quando a base pode ser qualquer número real, positivo e diferente de 1. Tudo bem? Estritamente positivo e diferente de 1. Volta lá. Quando a base é o número E, esse Ezinho aí é um número irracional, tal como π, por exemplo, é um número irracional. Ele é uma constante, uma das mais importantes da matemática. É aproximadamente 2,714, tá? E quando a base é esse camarada, aí o logaritmo ele tem um significado especial. A gente vai ver algumas aulas posteriormente, tá? E nesse caso a gente costuma denotar ele como Ln, que significa logaritmo natural ou logaritmo neperiano, em homenagem a John Napier, tá? Então, dizer que f de x é igual a ln de x significa dizer que f de x é o log de x na base e. Tudo bem? Esse é o significado desse ln de x. Então, se vocês virem em algum momento, algum exercício na lista, na prova, ln de x, isso significa que é o log de x na base e. Tá bom? Alguma dúvida? Até aí? Não, né? E
essa função, a logaritmo natural, a gente poderia ter partido desse princípio, tá? Ela tem um apelo geométrico muito legal, tá? Que a gente consegue mostrar, ou até definir, que a área abaixo desse ramo positivo aqui da hipérbole 1 sobre t, partindo de t igual a 1 até t igual a um x qualquer, essa área, a área dessa região, ela é exatamente igual ao valor do logaritmo natural de x. Tudo bem? Essa daqui é uma curiosidade, eu vou deixar como uma curiosidade. A gente poderia ter começado, nós poderíamos ter começado a nossa aula de logaritmo exponencial partindo dessa informação, tá? E daí a gente construir toda a teoria restante, mas eu acho que essa maneira como a gente trabalha aqui é uma maneira mais familiar a vocês, digamos assim, né? Porque vocês já estudaram desse modo, tá? Mas quando a gente for ver integral, que é a última parte do nosso curso, a gente vai voltar para esse exemplo aqui, tá? Para esse caso, e a gente vai entender o porquê disso, tá? Quando a gente chegar lá. Olha só esse problema, exemplo. Determine o domínio e o esboço do gráfico da função f de x igual a ln de x menos 2 entre parênteses, então é o logaritmo de x menos 2, menos 1. O menos 1 está fora do logaritmo, do logaritmando, tá? Qual que é o gráfico da função f de x igual a ln de x menos 2 menos 1? Você sabe como é o gráfico da logaritmo, né? A logaritmo, o gráfico dela é essa. É esse. Tudo bem? Alguma dúvida? Então, como que vai ser o gráfico dessa função? Para a gente construir o gráfico dessa função, nós podemos utilizar as ideias que nós estudamos na aula anterior de transformações em gráficos de funções. Sim ou não? O que que é... Deixa eu desenhar aqui o plano cartesiano. Aqui é 1. Aqui é 2. Aqui é 3. Olha só, o gráfico da função log de x, ln de x, é esse aqui, ó, ln de x, como a gente viu agora há pouco. Passa bem aqui no 1, tá? A partir desse gráfico, a gente consegue construir esse? Sim, tá? Vamos começar por aqui. O que esse parâmetro, essa constante menos 2, faz com o gráfico da função? Vertical? Horizontal? Horizontal, porque ele está sendo adicionado, no caso subtraído, a x, que são os pontos do domínio. Então, mexe horizontalmente na função. Então, ele faz um deslocamento horizontal. Para a esquerda ou para a direita? Para a direita, porque ele é negativo. Então, ele vai andar duas unidades para a direita. Então, se ele passava aqui, ele vai passar aqui assim, ó. Tudo bem? Alguma dúvida? Só que o que esse menos 1 vai fazer ainda? Ele vai descer uma unidade. Então, ele vai passar bem aqui assim, ó. Menos 1 e 3. Tá? Então, ele vai fazer assim, ó, o gráfico. Mais ou menos. Tá? Esse é mais ou menos o gráfico da função ln de x menos 2 menos 1. Tudo bem? Então, observe que com as transformações a gente consegue esboçar gráfico de funções a partir dos gráficos, digamos assim, das funções originais. Tá bom? Bom, então, para fechar a aula de hoje, vamos introduzir
algumas funções que provavelmente vocês não conheceram lá no ensino médio, mas que serão muito importantes para o nosso curso, que são as funções hiperbólicas, tá? E aí a gente precisa definir o que é o seno hiperbólico e o que é o cosseno hiperbólico, e a partir deles a gente define o restante, tá? Então, o seno hiperbólico, as funções hiperbólicas, elas são definidas através de funções exponenciais, tá bom? Então, o seno hiperbólico e o cosseno hiperbólico são definidos, então estou te dando, é isso. Mas por que é isso? É isso, daqui a pouco eu te explico por quê. Por enquanto, é isso, tá? Que a gente vai aceitar. Então, o seno hiperbólico a gente vai escrever dessa maneira, SENH, seno hiperbólico, é dado por isso. É e elevado a x menos e elevado a menos x dividido por 2. E o cosseno hiperbólico, COSH, cosseno hiperbólico, é definido dessa maneira, e elevado a x mais e elevado a menos x dividido por 2. Isso é a definição. Diga. Qual é a correlação entre o seno hiperbólico e o seno? Nenhuma. Mas, por enquanto nenhuma, digamos assim, por enquanto nenhuma. Mas daqui a pouco a gente vai ver que as funções trigonométricas, seno e cosseno, do jeito que a gente definiu lá no ciclo, a gente poderia ter definido elas de uma maneira ligeiramente diferente, usando área de setor circular. E o seno hiperbólico e o cosseno hiperbólico, eles não estão relacionados à circunferência, mas sim à hipérbole, daí o nome hiperbólico. Tá? Eles são pontos que pertencem ao ramo positivo de uma hipérbole com centro na origem do plano cartesiano. Tudo bem? E a definição deles parte dessa ideia de quando a gente trabalha com área de setores, mais setores varridos em uma hipérbole. Tá? Essa é a relação entre eles. Não é uma relação direta, mas é a relação, pelo menos, que a gente conhece. Tudo bem? Seno hiperbólico e cosseno hiperbólico, com as funções trigonométricas tradicionais. Mas só que, além disso, tem algumas propriedades que aí a gente pode dizer assim, deve ser por causa dessas propriedades. Tem algumas propriedades que o seno hiperbólico e o cosseno hiperbólico possuem que são muito semelhantes às funções seno e cosseno circulares. Tudo bem? Então, essa seria também uma resposta. Tá? Alguma dúvida mais? Não? Tá. Então, seno hiperbólico e cosseno hiperbólico são definidos dessa maneira. Ok? Tudo bem. Deixa eu mostrar o gráfico, ou na verdade os gráficos dessas funções para vocês, antes de eu fazer os exercícios, tá? Funções hiperbólicas. Esse aqui é o gráfico da função seno hiperbólico. Parece um pouquinho com um dos ramos da tangente. Um pouquinho, tá bom? Mas não é exatamente. E esse aqui é o gráfico do cosseno hiperbólico. Parece com o quê? Até parece, mas tem uma mais comum. Uma quadrática, parece uma parábola, sim ou não? Mas isso não é uma parábola. E por muito tempo, essa curva, que na verdade é chamada de catenária, não sei se alguém já ouviu falar, tá? Isso aqui que é a catenária, ela é modelada por um cosseno hiperbólico, tá? Então essa curva, ela foi confundida com uma parábola por muito tempo, mas não é uma parábola isso. E o cosseno hiperbólico é a função que modela, por exemplo, esses fios pendurados por torres de eletricidade. Né? Então, você tem uma torre, outra torre, você pendura os fios, eles fazem uma curva, né? Eles não são retos. Não sei se você já observou isso. Eles têm uma curva, uma leve curva. Essas curvas são modeladas por funções hiperbólicas, mais especificamente cosseno hiperbólico. Tá bom? E daí, uma das grandes aplicações, né, e a importância desse tipo de função, tá? Velocidade de uma onda aquática modelada por funções hiperbólicas, tá? Então tem
Parece que não, mas tem muita aplicação esse troço aí. Então, esses gráficos aqui são os gráficos das funções seno e cosseno hiperbólico. Tudo bem até aí? Tá? Bom, vamos para alguns exemplos. Primeiro exemplo, mostre que a função seno hiperbólico é ímpar e a função cosseno hiperbólico é par. Essa é uma primeira semelhança com as funções circulares, seno e cosseno. Porque a função seno é ímpar e a função cosseno é par. Vocês lembram disso? A gente mostrou, inclusive, aqui, tá? Graficamente. Agora eu quero mostrar algebricamente que as funções seno hiperbólico e cosseno hiperbólico são, respectivamente, ímpares, ímpar e par, tá? Primeiro, para a gente mostrar isso, nós precisamos agora que eu lembrei que essa questão ia estar na lista, segunda lista de vocês. Só que ontem a gente pediu para o pessoal tirar, porque a gente já vai fazer em sala, né? Seno hiperbólico, deixa eu colocar aqui. Eu nem lembrei que ia estar na aula, o professor Leão da manhã que lembrou. Seno hiperbólico, e elevado a x menos e elevado a menos x sobre 2. Cosseno hiperbólico, e elevado a x mais e elevado a menos x sobre 2. Tá bom? Então, bora ver os exemplos. Mostre que a função seno hiperbólico é ímpar e que a função cosseno hiperbólico é par. Então, quero mostrar que seno hiperbólico de x é ímpar e mostrar que cosseno hiperbólico de x é par. Tudo bem? Gente, para a gente mostrar isso, o que a gente tem que fazer? Bora ver se vocês lembram. Se cair na tua prova alguma coisa de paridade de função, tu tens que lembrar o que você precisa fazer. O que eu preciso fazer para mostrar que uma função, qualquer função é par? Vamos começar, qualquer função é ímpar. Isso. Ou fazer assim, né? F de menos x é igual a menos f de x. Certo? Que é equivalente ao que você falou. Tá? Então, mostrar que uma função é ímpar é mostrar que isso aqui é verdade para essa função. E mostrar que uma função é par é mostrar que f de menos x é igual ao quê? A f de x. Tá? Então, o que nós queremos fazer é mostrar essas duas condições, essas duas propriedades, a de cima para a função seno hiperbólico e a de baixo para a função cosseno hiperbólico. Eu vou fazer uma, a outra fica com vocês, obviamente, tá? Então, eu vou fazer a de baixo, tudo bem? Vou deixar a de cima para vocês. Então, f de menos x, eu tenho que calcular o f de menos x, tá? Quem que vai ser f de menos x? F de menos x vai ser o cosseno hiperbólico de menos x. Tudo bem? Alguma dúvida? Mas quem é o cosseno hiperbólico de menos x? O cosseno hiperbólico de menos x é quando eu pego o menos e coloco bem aqui no lugar do x. O menos x e coloco aqui no lugar do x. Então, vai ficar assim, ó. E elevado, no lugar do x, eu vou colocar menos x. Mais E elevado, no lugar do x, eu vou colocar menos x. Então, vai ficar menos, que já aparece aqui, entre parênteses, menos x, dividido por 2. Alguma dúvida? Tudo bem? Então, isso aqui vai ficar e elevado a menos x, mais e elevado a menos e menos x, dá x, sobre 2. Tudo bem? Só que, o que é isso? É o cosseno hiperbólico apenas trocando de posição o elevado a x e o elevado a menos x. Mas isso não altera nada porque é uma soma. Tudo bem? Então, isso aqui é o mesmo, vou escrever daquele jeito lá, só por questões didáticas.
Isso aqui é o mesmo que e elevado a x mais e elevado a menos x sobre 2, e isso é igual ao cosseno hiperbólico de x. Então, nós acabamos de mostrar que cosseno hiperbólico de menos x é igual a cosseno hiperbólico de x, que era o que nós queríamos mostrar. Portanto, cosseno hiperbólico é uma função par. E está demonstrado. Tá? Alguma dúvida, gente? Então, vocês vão fazer agora para a função seno hiperbólico. Você vai pegar onde tem x, você vai colocar menos x e vai tentar mostrar que o resultado da conta vai dar menos essa função. Se você conseguir mostrar isso, vai significar que a função seno hiperbólico, é ímpar. Tá bom? Alguma dúvida? Pelo gráfico, gente, olha só. Pelo gráfico, a função cosseno hiperbólico é óbvia que ela é uma função par, sim ou não? Porque se eu pegar um número positivo aqui do domínio e calcular a imagem dele, e pegar o simétrico dele em relação à origem e calcular a imagem, essas imagens serão iguais. E essa é a característica de uma função par. Tá? A seno hiperbólico, ela é uma função ímpar. Por quê? Porque se eu pegar, vamos supor que aqui o ponto é 2 e 3. Não é 2 e 3, tá? Mas vamos supor que o par ordenado aqui é 2 e 3. Então, o 2 é elevado no 3 e o menos 2 é elevado no menos 3. Essa é a característica de função ímpar. Então, graficamente, é isso também. E se eu girar ele 180 graus em relação à origem, 180 graus em relação à origem, ele cai em cima dele mesmo. Tudo bem? Que é uma característica gráfica de funções ímpares, tá? Só reforçando, o par ordenado aqui não é 2 e 3, tá? Só peguei uma aproximação. Segunda relação que tem uma certa semelhança com as funções circulares. Vocês lembram que as funções circulares seno e cosseno, elas satisfazem a relação fundamental da trigonometria, que a gente falou na aula anterior. Vocês lembram disso? Sim ou não? A gente falou na aula anterior que as funções seno e cosseno, elas satisfazem o seguinte: cosseno ao quadrado de x mais o seno ao quadrado de x, isso aqui sempre é igual a 1. E essa relação aqui, ó, é a relação fundamental da trigonometria. Essa relação, ela deriva de uma circunferência, daquele círculo trigonométrico, que é a circunferência de centro na origem e raio unitário. Lembra que a equação de uma circunferência, vocês que estudaram geometria analítica, e está bem fresco na cabeça de vocês, porque vocês estudaram no terceiro ano do ensino médio, provavelmente, ano passado, né? A maioria é calouro, então vocês estudaram isso, trouxe aí ano passado, e a geometria analítica dela nos diz o seguinte, ó, se você tem uma circunferência aqui, ó, com centro na origem, não está muito circular isso aqui, mas tudo bem, finge que é um círculo isso. Então, raio unitário, 1, 1, menos 1, menos 1. Se você pegar um ponto dessa circunferência, de coordenadas x e y, esse par ordenado satisfaz essa equação. Tudo bem? Na verdade, você pode generalizar isso. Se o raio da circunferência for um raio qualquer, então x ao quadrado mais y ao quadrado vai ser igual ao raio ao quadrado. Tudo bem? Que é a equação de uma circunferência de centro na origem em raio R. E mais, se ela tiver com o centro em qualquer outro ponto, com exceção da origem, então, quanto tempo a gente tem ainda, por favor? 10 minutos, tá, obrigado. Então, vamos supor que a circunferência esteja aqui, ó. E o centro dela é o ponto x0, de coordenadas x0 e y0, e o raio dela é um raio R. Qual é a equação dela? Vocês lembram? Vocês não lembram? Vocês estudaram geometria analítica? Não? Pandemia? Vocês não tiveram aula na pandemia? Tiveram remotamente.
Só que o professor estava falando e vocês desligavam a câmera. Só entrava e ficava no Facebook, no Insta, e não estudavam. Eu sei porque os meus alunos faziam isso também. Entendeu? Mas o professor... Então, vou reformular a frase. O professor de geometria analítica de vocês deu a aula dizendo que a equação de uma circunferência desse tipo é essa aqui, ó, x menos x0 ao quadrado, mais y menos y0 ao quadrado, igual a r ao quadrado. Essa daqui é a equação de uma circunferência de raio r e centro no ponto x0 e y0. Tudo bem? Alguma dúvida? Tá, por que o senhor está falando isso, professor? Porque na aula anterior nós vimos que as funções seno e cosseno circulares, né, as funções trigonométricas seno e cosseno, elas satisfazem a equação desse círculo de centro na origem raio 1. E nesse exercício, agora bota lá o exercício para a gente, por favor. O exercício em questão pede para nós mostrarmos que o cosseno hiperbólico ao quadrado menos o seno hiperbólico ao quadrado de x é igual a 1. Gente, essa relação nos diz que as funções seno e cosseno hiperbólicos satisfazem a equação do quê? Isso aqui é a equação de qual cônica? Alguém lembra que cônica é essa? Porque lá no ensino médio você é estudado 3 cônicas, provavelmente. Circunferência, hipérbole e elipse. Né? Vocês devem ter estudado isso. Não sei se vocês estudaram parábolas com concavidade sem ser para cima e para baixo, né? Provavelmente hipérbole, elipse e circunferência. Chegaram a estudar isso? Não? Hipérbole é figura assim, ó. Vou desenhar acento com centro na origem, tá? Que satisfaz essa aqui. Tá? É um negócio com uma curva como essa aqui, ó. Tudo bem? Aí tem algumas coisinhas que a gente tem que estudar nisso aqui, eu não vou entrar nesse mérito. Mas a equação dela, um ponto pertence a hipérbole, um ponto xy, se ele pertence a essa hipérbole, então ele satisfaz essa equação. X ao quadrado menos y ao quadrado é igual a 1. Tá? Que é a equação da hipérbole unitária. Ok? E observa que essa equação é isso aqui. O cosseno hiperbólico, se eu substituir no lugar do x, e o seno hiperbólico, se eu substituir no lugar do y, ele está satisfazendo essa equação. Tá? E o que a gente quer mostrar, que eu vou tentar mostrar em 6 minutos, é que eles satisfazem essa relação. Tá? Então, como é que a gente vai mostrar isso? Eu vou pegar a definição do cosseno hiperbólico, vou elevar ao quadrado, a definição do seno hiperbólico, vou elevar ao quadrado, vou subtrair uma da outra e vou fazer as contas e ver se isso vai dar 1. Se der 1, tá ok. Mostramos. Tudo bem? Então, vamos lá. Quem é o cosseno hiperbólico? O cosseno hiperbólico é e elevado a x mais e elevado a menos x sobre 2. Isso aqui eu tenho que elevar ao quadrado. Menos. Quem é o seno hiperbólico? E elevado a x menos e elevado a menos x sobre 2. E tudo isso eu tenho que elevar ao quadrado. Alguma dúvida até aí? Vamos olhar primeiro para os denominadores. Aqui vai aparecer 1 sobre 2 ao quadrado. 1 sobre 2 ao quadrado é o mesmo que 1/4. Tudo bem? E aqui eu tenho o quadrado da soma de 2 termos. Então, não tem jeito, eu tenho que desenvolver aquele produto notável. Então, vai ficar o primeiro ao quadrado, então vai ficar e elevado a 2x, tudo bem? Mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Alguma dúvida? Não? Menos. Aqui, novamente, vai ficar meio ao quadrado, que dá 1/4. Vezes, aqui eu tenho que desenvolver o quadrado da diferença de 2 termos. Então, vai ficar o primeiro ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro, vezes o segundo,
mais o quadrado do segundo. Ok? Tá? Então, isso aqui tudo vai ficar... Lembrando que é isso menos isso. Tá? Isso menos isso. Observa que aqui aparece 1/4. Ok? 1/4 nos dois fatores. Então, eu posso pôr ele em evidência. Vai ficar 1/4 vezes, vamos lá, e elevado a 2x, vou escrever menor aqui, e elevado a 2x, mais, quanto é e elevado a x vezes e elevado a menos x? 1. Por que 1? Porque produto de potência de mesma base, você conserva a base e soma os expoentes. X mais menos x dá 0. E, portanto, e elevado a 0, a gente sabe que é 1. Tá? Então, isso aqui dá 1. E, portanto, aqui também dá 1. Então, aqui vai ficar mais 2 vezes 1 dá 2. E aqui dá mais e elevado a menos 2x. E aqui vai aparecer, quando eu pus o 1/4 em evidência, aqui vai ficar menos esse, menos esse e menos esse. Tem que aplicar a distributividade, tá? Do menos 1/4. Então, menos esse, menos e menos mais 2, e menos esse. Então, menos e elevado a menos 2x. Tudo bem? Aí, olha só que bacana. Esse camarada a gente pode cancelar com esse. Esse a gente pode cancelar com esse. Então, vai ficar 2 mais 2, que dá 4. E 4 sobre 4 dá 1, que era o que nós queríamos demonstrar. Então, acabamos de mostrar que as funções cosseno hiperbólico e seno hiperbólico satisfazem a equação de uma hipérbole unitária. Gente, alguma dúvida? Não? Então, por hoje está bom. Estudem, aproveitem o feriado estudando bastante. Tá? Segunda-feira a gente começa o nosso curso de cálculo. Tá? Segunda-feira nós começaremos o nosso curso de cálculo. Até a próxima. Tá? Pode, vontade.